Aconteceu uma situação recentemente, por exemplo, que eu tinha uma nomeação, pronto, um valor de R$ 6.400, eu acho que era esse valor, eu fui fazer a coleta, só que antes de eu fazer o meu trabalho, eu passo assim uns 20 minutos, eu converso com a pessoa, né? Eu converso com a pessoa, até porque a pessoa chega, né, assim, né, um pouco nervosa, né, e seja presencialmente, online. E eu também sempre faço uma pergunta, depois que eu já falei um monte de coisa com a pessoa, conversei, quando é presencialmente, eu ofereço água, eu já estou íntima, professor, né, na vara aqui, né, tem uma sala de perícia lá que já me instalei lá, né, então tem água, tem tudo, tem café, então já sirvo, a pessoa chega, eu ofereço, esse tipo de situação. E eu sempre pergunto se a pessoa está ciente, né, pelo motivo no qual ela foi convocada, né? Você sabe por que a senhora está vindo aqui hoje, depois de conversar com a pessoa? E teve uma situação que a pessoa chegou para mim e falou assim, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei, eu falei, a senhora não sabe? Não, ela leu né, a solicitação aqui, está falando que vai ser uma avaliação grafotécnica, da minha letra, é isso mesmo? Eu falei, sim, eu vou coletar as suas assinaturas. Aí ela chegou para mim e falou assim, mas eu assinei todos os contratos, não é? Olha aí. Como é de praxe, né, eu sei quando a pessoa, hoje a gente quase não está escrevendo manuscrito, né, a gente está perdendo esse hábito, né, um está digitando, e eu pergunto, você não tem hábito de escrever, né, eu sempre faço essa pergunta, né, no caso era uma pericianda, ela disse, não, quase eu não escrevo, aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, isso que a senhora me falou, a senhora poderia escrever, porque eu já ia pedir que a senhora pudesse compor, né, um texto, né, a senhora poderia escrever isso? E ela documentou isso, ela acabou documentando que ela tinha assinado todos os contratos, etc. Eu fiz o meu trabalho, coletei, mas, indiscutivelmente, eu coloquei nos autos isso, né, e anexei o que ela escreveu e assinou, né, ainda peguei uma testemunha e pedi que ela botasse uma observação que ela estava escrevendo por livre e espontânea vontade, né, isso. O que eu quero dizer com isso? Claro que eu tenho que comunicar, né, porque, assim, se eu fizesse a perícia, eu ia constatar que a assinatura era dela, né? Até porque ela assinou, só que ela já me disse isso. Então, seria contraproducente eu produzir um laudo grafotécnico, né? Não teria mais sentido. Então, eu comuniquei à vara isso, né? Eu liguei e notifiquei nos autos essa questão. O que aconteceu? O juiz, ele me liberou metade do valor, né? E agradeceu. Só para esclarecer quem está aqui, a Andréa, ela foi nomeada como perita, aí no momento de fazer a coleta da assinatura, que é quando a pessoa assina no papel, conforme nossa orientação, a Andréa, nessa conversa informal com o periciando, ela confessou que realmente foi ela que assinou aqueles contratos. Sim. Ela acabou confessando para a Andréa. A Andréa, muito que honestamente, olha, Andréa, a sua dica foi sensacional. Muito que honestamente, informou no processo, olha, conforme entrevista que eu fiz com o periciano, ela confirmou que realmente, né, fez as assinaturas, então é desnecessário o laudo. E mesmo assim o juiz, mesmo você não ter feito o laudo, você recebeu metade do valor. Sim, metade do valor, né? E eu achava que eu ia receber, porque eu sei que eu já estava implicada, eu sei que eu já tinha lido o processo, já tinha dado o aceite, fui fazer a coleta, mas o que acontece? Eu não executei o laudo, não entreguei o laudo, né? Porque não tinha sentido. E eu recebi a metade, né? E recebi logo em seguida 2 nomeações. Então, a transparência é fundamental. Eu teria vários casos para contar, né? Então, assim, em linhas gerais, a transparência, a ética, a gente mostrar que a gente está ali para fazer o nosso trabalho com seriedade, com honestidade, indiscutivelmente nós vamos ter trabalho. Eu acho que é esse o meu sentimento, né? Então, quando, assim, eu acredito que eu vou continuar tendo nomeações, porque eu acredito que quando a gente tem uma relação profissional, né, verdadeira, que a gente demonstra que a gente está com seriedade, que a gente dá atenção, e tem algumas estratégias também, eu acho que eu também não disse, né, eu sempre procuro entregar o laudo antes, eu tenho uma meta com pelo menos
5 dias antes eu entrego o laudo. Lógico que eu encaminho, aqui no Tribunal de Justiça do Ceará, a gente encaminha por e-mail, né, outros tribunais a gente coloca, né, nos autos. Quando aqui no Ceará, o que eu faço? Eu encaminho por e-mail, eu sei que eles vão receber, eles me notificam que receberam, eu vejo que está no laudo, mas é óbvio que eu vou ligar para o diretor da vara e vou dizer que o laudo já está postado nos autos, né, e que eu reitero, né, o agradecimento, a confiança pela minha nomeação, etc, etc. Então, eu acho que isso gera confiança, né? Então, essa coisa do prazo é importante, né? A gente cumprir esses prazos e, sempre que possível, antecipar, né? Porque a gente mostra compromisso, né? Com aquilo, com aquele serviço que a gente recebeu.